1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 20 até o verso 22, nós vamos estar estudando esses 3 versos, e só para linkarmos ao assunto que foi falado na aula anterior, onde não foi possível, concluir a aula, nós terminamos falando sobre a paciência de Deus, anunciada aqui por Pedro, quando ele fala que a paciência de Deus ainda estava esperando para que as pessoas pudessem, nos dias de Noé, se arrependerem e serem salvas entrando na arca. Pedro deixa bem claro que esta paciência, a paciência de Deus, ela é duradoura. De Adão até Noé, o Senhor por muitas vezes falou às pessoas com o objetivo de salvá-las, porém as pessoas continuaram ignorando a palavra do Senhor. Somente nos dias de Noé foram 120 dias de pregação, de preparação, até que a arca fosse construída, e mesmo assim as pessoas não aceitaram o convite. De Noé até os dias de Cristo em seu ministério terreno, em sua morte e ressurreição, passaram-se mais séculos, e desde o advento de Cristo até os dias atuais, mais séculos têm se passado, e a palavra do Senhor tem sido anunciada para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas venham a Deus, e mesmo assim muitos continuam ignorando este apelo, este convite. No verso 20, na segunda parte desse verso, notem que Pedro, ele vai mudar o assunto, ele deixa de falar da paciência. Ele estava falando aqui antes sobre a pregação de Jesus aos espíritos que estavam aprisionados, mas agora ele muda totalmente o foco, o assunto. Ele pega um gancho nesta palavra dos dias de Noé para falar sobre o simbolismo do batismo. E nas palavras de Pedro aqui ele deixa bem claro que assim como as águas do dilúvio, elas trouxeram salvação para aqueles que entraram na arca, o batismo, ele diz assim, aquela água representava o batismo que agora salva vocês. E esse batismo não é o lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Então, o que Pedro está fazendo aqui agora, ao mudar totalmente o foco daquilo que ele estava falando, para deixar bem claro que quando chegou o dia do dilúvio, quando o tempo de Deus se cumpriu e as águas tomaram toda aquela região, as pessoas que entraram na arca foram salvos. Agora notem bem que Pedro, ele é específico, ele não fala algumas pessoas, mas ele inclusive ele cita o número de pessoas que naqueles dias aceitaram o convite e entraram na arca da salvação. Ele diz que foram 8 pessoas, Noé e a sua família. Vejam bem que o Pedro aqui, ele deixa claro aqui o contraste entre aqueles que não aceitaram o convite e os que, recebendo o convite, decidiram entrar na arca. E embora a Escritura não diga nada a respeito, Pedro aqui, ao invés de ele focar na parte negativa, e falar sobre, como que eu poderia dizer aqui, falar sobre o sofrimento daquelas pessoas que não conseguiram entrar na arca, Pedro não foca no aspecto negativo. Ou seja, a mensagem de Pedro aqui, ele não fala dos que morreram, ele não fala daqueles que, de repente, até em algum momento, durante a construção da arca,
ajudaram Noé, se aproximaram de Noé, mas que depois saíram e desistiram de entrar na arca. Então Pedro, o foco dele não é naqueles que se perderam, mas o seu foco aqui é em relação àqueles que foram salvos, aqueles que aceitaram o convite. Então Pedro, ele continua e ele vai falar aqui sobre o simbolismo da água batismal, quando ele fala assim, que aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Quando a gente lê esta declaração de Pedro, algumas pessoas têm uma interpretação errada sobre esse texto, e a partir dele, e também de um outro que está em Atos 2,38, surge uma doutrina denominada regeneração batismal, onde as pessoas acreditam que pelo simples fato de se batizarem, elas já alcançaram a salvação. Lá em Atos 2,38, é o mesmo Pedro que está pregando para uma multidão de pessoas, e de repente as pessoas perguntam: o que nós temos que fazer para ser salvo? E o que Pedro responde para essas pessoas? Ele diz: arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado. Então, algumas pessoas, pegando esses versos e outros que nós veremos nas Escrituras, acabam então a acreditar que o batismo, ele tem um poder regenerador, um poder para a salvação. Porém, que fique bem claro que se o batismo por si pudesse salvar alguém, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Ou seja, não haveria a necessidade de Jesus ter sido levado à cruz, crucificado, morto e ressuscitado. O que Pedro então quer dizer com esta palavra? A água do batismo que agora salva vocês. É isso que nós vamos ver. Lá no Salmo 51, versículo 2, nós encontramos também esta mesma simbologia em relação às águas. Quando o salmista Davi tinha pecado contra o Senhor, e agora arrependido, ele ora ao Senhor e ele fala assim: purifica-me de todas as minhas maldades e lava o meu pecado. Note que a linguagem que o salmista está usando aí também é uma linguagem simbólica. Ele não está dizendo para Deus: eu vou até o rio, eu vou até a cachoeira, eu vou me banhar e então estarei purificado do meu pecado. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 25, o profeta, falando em nome do Senhor, ele usa a seguinte expressão: borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei. Mais uma vez a gente vai ver o simbolismo da água que purifica, deixando bem claro que aqui a purificação que se daria à nação não é por causa da água em si, a água no sentido natural, mas aqui está falando da graça de Deus, do amor de Deus por um povo que estava manchado de seus pecados, e então o Senhor derrama sobre eles águas purificadoras, ou seja, graça, perdão, para que aquele povo fosse purificado dos seus pecados. O simbolismo, portanto, que Pedro está citando aqui, quando ele usa esta expressão, aquela água representava o batismo que agora salva vocês, na verdade é um simbolismo espiritual, não propriamente o ato da imersão, do batismo, quando a pessoa ela é então mergulhada nas águas como sinal de arrependimento. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo, ele corrobora com este pensamento de Pedro em relação ao simbolismo do batismo, quando Paulo diz assim: ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa. Aí Paulo continua e fala assim:
Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou. Note que ao invés de Paulo usar aqui o simbolismo do batismo, ou simbolismo das águas que purifica, aqui Paulo vai usar o quê? O Espírito Santo, para dizer que Deus nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou. Então vejam, aquilo que nos serve de agente de salvação, ou seja, aquilo que nos purifica, não é a água que remove apenas a impureza externa. Mas Pedro vai dizer adiante que é a boa consciência que indica a pureza interna. Ou seja, o batismo é um símbolo da limpeza do crente, do pecado, mas não é o batismo que salva a pessoa. Quando nós nos decidimos descer as águas do batismo e fomos mergulhados nestas águas e ali fomos lavados pela graça de Deus, Pedro deixa bem claro que não é esse lavar do exterior que ele está se referindo, mas ele está falando de uma consciência limpa diante de Deus, como veremos a seguir. Romanos capítulo 6, versículo 4. Quando fomos batizados, fomos sepultados por ele, por termos morridos juntos com ele. Então esse é o verdadeiro simbolismo do batismo a que Pedro está se referindo. Poderíamos dizer um pouco mais ainda, né, indo mais adiante, com base na declaração de Pedro, que o batismo, ou as águas, né, do batismo, representam um símbolo, irmãos, do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Assim como também a Santa Ceia do Senhor, que nós iremos celebrar hoje de manhã, onde o suco representa o que? O sangue de Jesus que foi aspergido por causa de nossos pecados. O pão que representa o corpo de Cristo que sofreu as dores, que sofreu os açoites por causa de nosso pecado. Então Pedro ele continua e ele diz o seguinte: esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Então Pedro, ele explica aqui, deixa bem claro, que o batismo que ele está se referindo, usando o exemplo das águas do dilúvio, para mostrar aos irmãos que não é o lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, que vem a partir de uma consciência limpa. O batismo por si só não é suficiente para dar salvação. A pessoa que se batiza achando que comprou o seu passaporte para a eternidade está totalmente equivocada. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu já me batizei, não vou morrer pagão, então já estou salvo. É um engano, é um equívoco pensar desta maneira. O verdadeiro batismo, ele produz na pessoa um desejo pela santificação. Esse batismo que Paulo citou lá em Tito, quando ele fala assim, que ele nos salvou por meio do Santo Espírito que nos lavou, esse batismo ele vai despertar no crente um desejo pela santificação. E como é que se dá a santificação na vida do crente? Pedro diz, através de uma boa consciência, ou seja, através de uma consciência limpa, nós obtemos a aprovação diante de Deus. Por isso que não cabe a nenhum crente julgar o outro. Não cabe a nenhum crente dizer que o outro vai para o céu ou que o outro vai para o inferno. Porque a santificação, ela se origina, ela tem início na consciência. Veja o que João diz lá em 1 João 3:21. Meus amigos, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena,
Noutra versão diz: se a nossa consciência não nos acusa, temos coragem na presença de Deus, ou seja, temos paz para com Deus. Então esse processo de santificação, ele é muito mais complexo do que muitos pensam. Porque a santificação, ela se origina na mente. Se a consciência da pessoa está tranquila em relação ao que faz diante de Deus, quem é você para culpar o outro? E o interessante é que essa consciência, ela age de maneira diferente na vida de cada um. Ou seja, nós não somos salvos pelo batismo, não é o fato de se batizar que nos salva. O batismo é um simbolismo. O batismo é uma representação do compromisso assumido perante Deus. Mas o que nos salva é a graça, mediante a fé em Cristo. Em Romanos capítulo 14, versículo 22, olha o que Paulo diz: guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito deste assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Então vejam bem que a consciência, uma consciência cristã, uma consciência bíblica, uma consciência regenerada, ela vai produzir no crente o desejo pela santificação. Mas não tem como nós julgarmos uns aos outros pelo nosso padrão de comportamento, pela nossa cultura, pela nossa formação familiar. Porque isso é muito mais profundo. E isso diz respeito que à pessoa e Deus, e não respeito a nós. Por isso que quando Jesus ele dá ali a ordenança em Marcos 16:15 aos discípulos para ir por todo o mundo e pregar o evangelho, note que em nenhum momento ali Jesus ele vai dizer: vão pelo mundo e convençam as pessoas, porque não cabe a nós esse convencimento. Esse convencimento ele se dá, voltando lá Tito capítulo 3 versículo 1, ele se dá quando a pessoa é salva e por meio do Espírito Santo ela passa a compreender a graça de Deus, a vontade de Deus, e aí a sua consciência vai se purificando a ponto dela não ter mais do que se sentir culpada diante de Deus. Então é isso que Pedro estava falando sobre o batismo. Agora, para concluir, Pedro, então, uma vez que ele falou sobre a morte, aliás, falou sobre a vida, sobre a morte e a ressurreição de Cristo, uma vez que ele já falou sobre o triunfo de Jesus, sobre a morte e sobre o inferno, a pregação de Jesus aos espíritos que estavam em prisão, onde nós deixamos bem claro, ali não se trata de pregar o evangelho, mas Jesus proclamou o seu triunfo aos espíritos que estavam aprisionados. E uma vez que agora Pedro explica àqueles irmãos que o batismo por si não salva, provavelmente naquele tempo, talvez alguns cristãos estavam aderindo a esta doutrina da regeneração batismal, onde as pessoas se convertiam e elas tinham que automaticamente serem batizadas, sendo que algumas não tinham naquele momento, naquele instante, condição para fazer esta declaração via batismo. Então Pedro vai deixar bem claro o seguinte: olha, gente, o batismo que eu estou me referindo aqui não é o lavar do corpo, não é o mergulhar nas águas. Eu estou falando aqui de um outro batismo. Eu estou falando de uma consciência limpa diante de Deus. Aí Pedro, ele volta ao tema inicial do ministério de Jesus, para concluir a sua palavra, a sua pregação sobre o ministério de Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 e 22. Ele fala assim: essa salvação vem por meio da ressurreição de Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos.
as autoridades e os poderes do céu. Vejam que esta é a última parte, né, da narrativa de Pedro sobre o ministério terreno de Jesus. E ele encerra as suas observações deixando bem claro que o batismo, ele é também uma referência, esse batismo de uma consciência limpa diante de Deus, ele é uma referência à ascensão de Cristo, aonde ele diz assim: esta salvação vem por intermédio de Jesus Cristo. A doutrina da ressurreição de Cristo e a sua importância para a fé cristã. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, Paulo, corroborando com as palavras de Pedro, ele diz assim: se Cristo não foi ressuscitado, não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Paulo, ele é bem contundente nas suas afirmações, quando ele diz assim: ou você crê na ressurreição de Cristo, ou você não crê. E se você não crê, então o evangelho que você está anunciando é um evangelho que não serve para nada. Se você não crê na ressurreição de Cristo, o que você está falando não tem valor algum. Ou seja, sem a ressurreição de Cristo, voltando à declaração de Pedro, o batismo também não serve para nada. A pessoa vir a uma igreja evangélica e dizer assim: eu quero fazer parte, e alguém falar: para você fazer parte tem que se batizar, e a pessoa for lá e mergulhar nas águas, simplesmente para fazer parte de um grupo religioso, a Bíblia deixa bem claro: esse é um rito inútil, ou seja, não tem significado, não tem valor algum, nenhum valor espiritual. Por isso que tem muita gente que, embora tenha já se batizado em alguma igreja evangélica, depois pede um novo batismo. Por quê? Porque aquele batismo que a pessoa fez não teve valor algum. Se ela não se batizou crendo que Jesus Cristo, Ele é Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos, se a pessoa se batiza não crendo na volta triunfal de Jesus, não quer dizer nada. Ela foi lá, é um ritual para fazer parte de um grupo, só isso. Mas não tem valor diante de Deus. A ressurreição de Cristo é a base da justiça e a garantia da vitória da igreja. Por isso que Paulo falou: se Cristo não foi ressuscitado, ou seja, se você não crê que Jesus ressuscitou, então você não tem o que anunciar e você não tem nada para crer. No versículo 22, Pedro vai citar mais um credo, mais uma declaração doutrinária da nossa fé cristã. A primeira que nós vimos a semana passada dizia o seguinte: Jesus Cristo veio e morreu por causa dos nossos pecados. Esta é uma declaração de fé. Todo crente em Cristo, ele tem que crer nisso. Se ele não crê, o evangelho que ele anuncia não tem graça, não tem valor. Jesus Cristo veio e morreu por causa dos nossos pecados. Agora Pedro vai dizer o seguinte, que o mesmo Jesus Cristo que veio e morreu por causa dos nossos pecados, ele foi para o céu. Então, uma segunda declaração doutrinária, um segundo credo que Pedro apresenta aqui para a igreja é: vocês precisam crer que Jesus Cristo foi para o céu. Qual é a base bíblica disso que Pedro está falando? Lucas 24, 50 e 51. Jesus levou os discípulos e mais algumas pessoas para fora da cidade até o povoado de Betânia. E ali Jesus levantou a mão e abençoou aquele pequeno grupo de pessoas. E enquanto Jesus os estava abençoando, a palavra diz que Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Atos 1, 9 e 11. Depois de ter dito algumas palavras,
Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando para o céu. Enquanto Jesus subia, irmãos, imagine a cena. 500 pessoas, não era uma pessoa. 500 pessoas estavam vendo quando Jesus foi tomado por uma nuvem. E de repente ele começou a ascender aos céus. E a Bíblia diz assim que enquanto Jesus subia aos céus, 2 homens vestidos de branco apareceram perto daquele grupo de pessoas. E esses homens disseram para eles o seguinte: esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, do mesmo modo que vocês ouviram subir, ou seja, esse Jesus vai voltar. Em João capítulo 6, versículo 62, Jesus perguntou para os discípulos: e o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Então Jesus foi para o céu, Jesus retornou para o céu, e uma multidão, ou seja, de 500 pessoas, são testemunhas, ou foram testemunhas vivas de que Jesus subiu ao céu. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu gosto dessa palavra de 1 Timóteo 3,16, porque lembra João 3,16. Olha o que Paulo diz: sem dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião, da nossa fé. Essa verdade é a seguinte: Ele quem? Jesus, se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro, e aí termina dizendo, e foi levado para a glória. Então toda pessoa que se diz seguidor de Cristo, primeiro, deve crer que Jesus Cristo veio e Ele morreu por causa dos nossos pecados. Segundo, deve crer que Jesus foi para o céu. E terceiro, a terceira revelação doutrinária de fé, ou o terceiro credo, para facilitar, que Pedro apresenta aqui para os seus leitores. Ele diz assim, que o mesmo Cristo, ele foi para o céu e está do lado direito de Deus. Então Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, Jesus foi para o céu e ele está à direita de Deus. O estar à direita de Deus significa que Jesus recebeu a maior honra, uma honra inimaginável. Ele recebeu todo o poder e autoridade e está do lado direito de Deus. Efésios 1:20 diz assim: como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa, falando aqui do Espírito Santo, que ele usou quando ressuscitou Jesus e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Pois não, minha filha? Depende, muito bem, se a pessoa, quando ela se batizou num estado de completa ignorância, né? Ausência de conhecimento, ela foi lá e... Eu vou citar um exemplo bem simples. Um rapaz foi numa igreja cristã e viu ali uma jovem e se interessou pela moça. Aí a moça falou, olha, você tem que se batizar, você tem que ser crente. O rapaz foi lá e se batizou, não por causa de Jesus, ele se batizou por causa da moça. Mas aí ele passou a conhecer a fé em Cristo. E num determinado momento essa luz brilhou na mente dele e ele entendeu que Jesus Cristo é o Senhor. A tua pergunta é, aquele batismo é válido ou não é válido? Eu volto para as palavras de Paulo.
Se você crê em Jesus, aquele batismo que antes parecia nulo, ele passa a ter valor, porque foi uma declaração de fé. Agora, se este mesmo rapaz entender que não, porque naquele momento ele profanou o ato, porque ele não estava se batizando por causa da fé em Cristo, mas o seu interesse era outro, e ele procurar o seu pastor, o seu líder, e disser: eu gostaria de me batizar de novo, porque eu quero receber um batismo que seja digno, porque agora eu conheço, ele pode ser batizado novamente. E aquele primeiro batismo não teve valor algum. Eu sei que alguns líderes ouvindo isso podem até estar coçando seus cotovelos aí, mas é a pura verdade bíblica. Se não teve valor, e a pessoa lá na frente entender que aquilo foi insignificante, porque aquilo foi num momento de obscuridade espiritual, e falar: não, agora eu quero, quem é o seu pastor, o seu líder, para dizer a ele que não? Lembre-se, não é o batismo que salva, é a fé em Cristo que salva. Eu respondi a sua pergunta, Raila, ficou claro? Então vamos voltar em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos de seus pecados, gente, quem purificou os seres humanos de seus pecados aqui, que o escritor aos Hebreus está se referindo? Jesus Cristo. Então lembre, não foi o batismo, mas o Cristo que purificou. E ele diz: ele sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Hebreus 10, 12. Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus. E em Hebreus 12, 2, o escritor aos Hebreus fala assim: conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Ou seja, essa última parte desse verso que nós acabamos de ler, Pedro, ele está mencionando que este Cristo, que ele começou falando lá no versículo 18, esse Cristo que veio, morreu, ressuscitou, pregou aos espíritos que estavam aprisionados. Este mesmo Cristo, Pedro diz, ele está agora no céu, assentado do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do mundo celestial. Ou seja, Jesus está governando sobre tudo. O que Pedro está querendo dizer? A palavra anjos, aqui, em outras versões, espíritos, está falando tanto dos bons quanto dos maus. Jesus tem poder e autoridade sobre a corte celestial, e tem também poder e autoridade sobre o mundo espiritual das hostes, dos principados, das potestades que habitam nas regiões celestiais, que representam a força do mal. Então vejam bem, ele diz: Jesus governa sobre todos, anjos, autoridades e poderes dos céus, ou seja, não somente sobre os anjos que são mensageiros, mas também sobre arcanjos, querubins, serafins e todos os poderes e autoridades que existem no mundo espiritual. Em 1 Coríntios 15, 24, Paulo diz assim: Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Ou seja, todas as forças espirituais que atuam contra Cristo e a sua igreja, no tempo determinado, elas serão destruídas e serão removidas de seus tronos por Jesus Cristo, que tem o poder e autoridade sobre tudo e todos. Todos os poderes espirituais estão sujeitos a Cristo, estão sujeitos a Cristo.
No contexto geral deste capítulo, Pedro quer implicar aqui, ou afirmar que, quando Cristo subiu ao céu, ele proclamou a sua vitória sobre os poderes espirituais que eram inimigos dele. É isto que Pedro está afirmando nesta sua declaração. Jesus Cristo triunfou. Efésios capítulo 2, versículo 2. Paulo diz que o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, estes espíritos serão removidos e serão destituídos, destruídos pelo poder de Cristo. Efésios 6:12. Paulo fala que são as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, governos e autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Ou seja, não existem apenas espíritos que são mensageiros. Paulo está dizendo aqui que existem governos instituídos no mundo espiritual. E esses governos, eles têm as suas autoridades, os seus demônios, que estão atuando em um mundo de escuridão. Mas quando Jesus Cristo vier e proclamar o seu reino, todos esses poderes serão destruídos. E para terminar esta aula, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Olha o que Paulo diz: ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Jesus Cristo é Senhor. Amém, meus irmãos? E é a Ele que nesta manhã nós vamos estar celebrando e lembrando da sua morte, da sua ressurreição. Talvez alguém está falando aí, ou pensando, né, pastor, ainda faltou uma declaração doutrinária de fé. Qual é a declaração que faltou? Que esse Jesus Cristo, que veio, morreu pelos nossos pecados, subiu ao céu, se assentou à direita de Deus, um dia Ele vai voltar.